Oi, gente, tudo bem? A gente já se apresentou, né? Eu sou o Glenn e hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente. Até o momento, eu não tinha feito nenhuma aula assíncrona com vocês. Aí, o que é assíncrono, né? Eu coloquei no grupo, ninguém teve dúvida, mas mesmo assim eu vou falar antes da gente iniciar. A aula vai ser bem curta, vai ser densa, porque genética é denso, mas vai ser curta. Haverão momentos em que eu não vou poder estar, ou vou optar por não estar, ao vivo com vocês. No caso, seria amanhã, quinta-feira, dia 20 pela manhã, às 7 horas para as 7h30, a gente iniciaria uma reunião pelo Google Meet, ou seja lá qual outra plataforma, ao vivo. E no caso de momentos assíncronos, o que vai acontecer? Eu posso gravar uma videoaula para vocês, posso mandar um áudio, posso mandar um documento com instruções, e assim a gente vai se virando, viu? Por mais que amanhã a gente não esteja online, eu quero que vocês fiquem sabendo que após assistir a aula, o que é indicado que se faça no horário da aula. Caso alguém não possa, a gente entende, mas é indicado. Eu vou estar online, os monitores também, para responder as atividades. Sim, nós teremos atividades. Amanhã, no horário da aula, depois das 7 horas, eu vou estar postando. Ou melhor, depois das 9. 9 horas eu posto atividade, e aí a gente já fecha esse combo. Espero muito que esteja gravando, porque eu nunca tinha gravado uma aula. Vou já começar a apresentar, estou só esperando carregar aqui para vocês. Gente, para não ficar me sentindo maluco, primeiro eu vou ficar falando, dialogando, imaginando que vocês estão me respondendo. Então, por favor, relevem isso. Gente, como é que vai? Tá aparecendo para vocês? Minha tela? Tá apresentando? Tá. Vou ficar de olho aqui no meu telefone para ver como é que tá. Eu acho que tá apresentando. Deixa eu abrir aqui. Vamos apresentar. Bom, gente, na aula passada, a gente abordou os conceitos de quê? De herança genética dos grupos sanguíneos. A gente falou em sistema BO, falamos em sistema, em fator RH, genótipo, fenótipo, fizemos cruzamento de. Menino, foi babado. E aí, antes da aula da semana passada, a aula da semana retrasada, a gente abordou a primeira lei de Mendel. Hoje a gente vai abordar a segunda. Tá, deixa eu ver aqui. Qual seria. Oh, não passa não. Qual seria a primeira lei, a segunda lei de Mendel? Perdão. A gente tem, na primeira lei de Mendel, as características sendo tratadas de forma única. Vocês lembram que a gente discutiu sobre a questão de recessividade e dominância de uma característica, como, por exemplo, de um olho azul, de um cabelo mais volumoso, né, uma pele mais escura. Atentem-se, uma característica, um par de alelos em cromossomos homólogos que dão origem a uma característica. A segunda lei de Mendel, também conhecida como dihibridismo, um minuto, ela tem a mesma funcionalidade, aí tem a mesma mecânica da primeira, só que com a análise de duas características, dois fatores, como era chamado na época, ao mesmo tempo. Ah, eu não estou entendendo. Gente, entendo. Monohibridismo é analisado apenas uma característica. Dihibridismo são dois pares de genes que são analisados ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa que explica mais aqui para frente. Pronto, aqui essa imagem perfeita. É, já que pega o ponteiro do mouse. Isso, apontador a laser. Ó, imaginem que esses dois tracinhos aqui é uma ilustração de cromossomos, né? É um cromossomo. E aí, na primeira lei de Mendel, a gente tinha o azão e o azinho. Sendo que neste caso, essa característica ela já ia se expressar, seja lá qual fosse ela, porque tem uma dominância. Mas isso não vem ao caso. E aí a gente analisava uma única característica, dois alelos, o alelo azinho e o alelo azão, para o mesmo gene. Quando a gente passa para a segunda lei de Mendel, a lei da segregação dos caracteres independentes, por quê? Porque eles estão em cromossomos diferentes, se separam e se encontram ao acaso. É por isso a segregação independente das características. Quando a gente está analisando na segunda lei de Mendel, a gente tem aqui a análise dessas duas características. Suponhamos aí duas características hipotéticas. Tratar de ervilha, que é o que a gente vai tratar hoje, que eu achei vários exemplos legais, básicos e da hora.
Ervilhas, no caso, a gente tem aqui a primeira característica, a característica A vai determinar a cor da ervilha, se ela é amarela ou se ela é verde, e esse outro aqui, esse outro gene, esse outro par de alelo, vai determinar se a ervilha vai ser lisa ou rugosa. Percebam, eu não estou perguntando se a ervilha vai ser amarela, qual a chance dela ser amarela ou dela ser verde. Eu estou dizendo que ela vai ser amarela rugosa, amarela lisa ou verde rugosa. São duas características ao mesmo tempo. Tá, o professor falou tanto. Eu já sei a primeira lei, óbvio, né? Não, nem pisquei o olho na primeira aula. E a segunda é igual? Não é a mesma pessoa? Qual a diferença entre a primeira e a segunda lei de Mendel? Agora eu tenho aqui um pouquinho mais escrito para vocês, perdão, um minuto, de uma forma mais explicitada e mais formal, que a primeira lei de Mendel, ela trabalha com apenas uma característica analisada por vez, no caso, um fator. Um gene, um par de alelo, um gene, uma característica, um fator, vocês conseguem entender, né? E já na segunda lei, a gente trabalha com o quê? Com a análise de duas características simultâneas. Aí vem o ponto-chave, que são duas características ou mais. Não se para por duas características. Aí aqui a gente tem novamente a nossa velha imagem dos cromossomos. Por quê? E o que significa aqui, ó? Vocês conseguiram visualizar que isso aqui vai dar origem a uma característica, a característica originada pelo gene A? Entre aspas. E aqui vai dar origem à característica originada pelo gene B, os alelos de B, Bzão e Bzinho. Agora, juntem tudo em um único saco e tragam a característica. Isso vai ser o quê? Segunda lei. Trabalha com análise de duas ou mais características. Aqui a gente tem duas. Aí, a gente vai passar para a parte prática. Vocês já estão acostumados, né? Já vai ser a nossa terceira aula e vocês sabem que eu não costumo dar termos, conceitos e conteúdos. Nessa aula foi necessário falar de monohibridismo e de hibridismo, mas ainda assim a gente conseguiu diluir esses dois termos em exemplos. E o resto da aula não vai ser diferente, né? A gente vai trabalhar aí numa linhagem mais NHS, que é na hora sai, entendeu? Trabalhando assim os conceitos para internalizar. Não decorar, jamais. Por favor, não decora. Aprende. A gente tem um exemplo das ervilhas. Uma ervilha amarela e lisa, aí ela vai carregar no seu genótipo Vzão, característica dominante, que vai fazer ela amarela, e Rzão, característica dominante aí, que vai fazer ela ser lisa. E a gente tem também o outro exemplo, que seria o extremo do primeiro, que é uma ervilha verde e rugosa, onde ela vai ter, para a sua característica de cor, um gene recessivo expressado. Você se lembra o que é preciso para expressar um gene recessivo? Eu na esperança de alguém responder. Para um gene recessivo se expressar, ele tem que estar em dose dupla. Ele tem que ser homozigoto, recessivo homozigoto. E para que a ervilha seja verde rugosa, ele vai carregar no seu genótipo aí informações, Vzinho, perdão. Mano, isso pega a gente de um jeito, porque são detalhes. Vzinho vai expressar a característica verde e Rzinho rugosa. Aí vocês se lembram daquele quadro de genótipo e fenótipo que a gente fez na aula de tipos sanguíneos? Aqui, como nós trabalhamos com duas características, é sempre bom a gente estar anotando. Então, como a gente já vai para o primeiro cruzamento, eu trago aqui para vocês, ó. Vzão, a partir do momento, trabalhando com cores, claro. Quando tiver um Vzão, não importa qual outro venha. Se vier um Vzão, beleza. Vai ser um homozigoto dominante. Se vier o Vzinho, quem é que vai dominar? Quem é que vai se expressar? É a característica dominante, no caso amarelo. Para que a característica de cor verde se expresse na ervilha, o que é que tem que acontecer? Tem que haver o Vzinho, que é a recessividade em dose dupla. Caso venha um Vzão, ela não vai ser verde, por mais que seja só um, ela vai passar a ser amarela. Agora vamos passar para a textura. A gente sabe que a textura lisa, ela é dada por um alelo aqui, por uma característica dominante, o Rzão. Quando o Rzão vem em dose dupla, ele continua sendo liso. A ervilha continua sendo lisa porque ele se expressa juntamente com outro Rzão. Caso venha um Rzinho aqui, vai continuar sendo lisa. Por que vai continuar sendo lisa se tem um Rzinho que significa rugoso, né, que liga ao rugoso? Porque o Rzão tem dominância e o Rzinho não é dominante, é recessivo. Aí agora aqui a gente tem de novo a atuação, mais uma vez a explicação da recessividade em dose dupla, que é para a característica rugosa. Percebam, a característica amarela
e lisa, ela é dominante. São dominantes, na verdade. As características verde e rugosa são recessivas. Gente, formiga. São recessivas e só vão aparecer quando estiverem expressadas em dose dupla. Aqui a gente tem o nosso primeiro cruzamento e eu peço que todo mundo preste bastante atenção. O que foi que aconteceu? Aqui a gente tem análise de indivíduos, de um caso de cruzamento de híbrido, né, de indivíduos de híbridos. Por quê? Porque eles tratam aqui de dois genes, Vzão, Vzão para a cor amarela, Rzão, Rzão para a textura lisa, os dois ao mesmo tempo. Aqui a gente tem o primeiro cruzamento, onde os parentais, eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, que eles são puros, o primeiro cruzamento, sendo que a ervilha vai ser 100% amarela, 100% lisa, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, cruzado com uma ervilha verde rugosa, totalmente excessiva, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vocês se lembram como é que é feito o quadro do cruzamento do monohibridismo da primeira lei de Mendel? Deixa eu ver se eu coloquei algum. Ih, botei não. Enfim, eram apenas 4 possibilidades. Vocês se recordam? Ficaria aqui o X. Aqui, ao invés de estar VR, ficaria apenas uma letra. Aqui também uma letra. Suponhamos. Vzão, Rzão. Vzinho, Rzinho. E o cruzamento aconteceria aqui. No dihibridismo, a gente tem duas características ocorrendo ao mesmo tempo. Logo, a gente tem a necessidade de cruzar essas duas características simultaneamente. Vocês conseguem ter uma ideia do porquê que está em dose dupla? Percebam que eu estou cruzando genótipos, todas as possibilidades possíveis de cruzamento. Você pega aqui, ó, Vzão com Rzão, Vzão, Rzinho, todas as possibilidades. Aí o que é que tu vai ter aqui de primeira? Tu vai ter o Vzão, Vzinho, Vzão, Rzinho, Rzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E assim tu vai cruzando. Na tabela fica mais fácil para a gente visualizar isso. Uma vez que a gente vai ter todos esses genótipos dispostos aqui e aqui. Sendo aqui os genótipos ligados a características amarelo e liso, e aqui as características verdes e rugosas das ervilhas. Aí a gente começa a cruzar. Beleza. Eu tenho aqui um indivíduo, o primeiro cruzamento, que seria isso aqui, ó. Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho. Vzão, Rzão aqui, Vzinho, Rzinho aqui. Vzão, Rzinho. Não, Vzão, mano, é muito complicado, é muito fácil de tu errar, porque são letras e são em tanta... Eu vou até botar meu óculos, porque é tanta repetição que deixa tonto. A gente tem aqui na tabela um genótipo possível. Seria Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E a gente desce fazendo esse cruzamento todo, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E assim você vai fazendo. Assim você vai cruzando, cruzando, cruzando. Como os dois indivíduos são de híbridos homozigotos, sendo que o primeiro indivíduo, amarelo e liso, é homozigoto para características dominantes e o segundo para características recessivas, a gente tem que o cruzamento dos parentais com indivíduos puros vai resultar no F1, que a gente já sabe que é a prole dos parentais, 100% amarela e lisa. Por quê? Sendo que está tudo misturado. Se você prestar atenção, em todos os quadros está se repetindo a mesma expressão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tanto faz ser aqui como no último. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Se lembrem, o Vzão é dominante. Quando ele vem acompanhado de um Vzinho, o Vzinho não se expressa. O Rzão da mesma forma. E sempre, em todas as possibilidades aqui, você vai ter Vzão e Rzão. Agora a gente vai passar aqui para o próximo, para a gente analisar. Agora aqui a gente já tem o retrocruzamento. O que acontece no retrocruzamento? Vocês lembram que a gente cruzou? Um minuto. Lembram que a gente cruzou aqui os parentais puros e resultou em F1, que vai ser 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, né? Heterozigoto para as duas. Ele não é mais puro, ele é heterozigoto para as duas características. Aqui no retrocruzamento, que é quando a gente pega essa F1 e cruza ela entre ela mesma, a gente já vai ter um quadro um pouco diferente. Foi feita a mesma disposição das combinações possíveis, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho. Vocês conseguem ver essa disposição aqui?
Ó, Vzão, Rzão. Tá aqui. Vzão, Rzinho. Aqui, Vzinho, Rzão. Aqui, Vzinho, Rzinho. Aqui. E da mesma forma nesta coluna. Após analisar isso, a gente tem aqui os cruzamentos dos genótipos possíveis. Ó, analisem. De primeira, a gente já tem aqui um indivíduo que ele é totalmente homozigoto para características dominantes. É um Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. A gente desce um pouquinho nessa coluna, a gente já vê que mudou um pouco. Já está aqui com Vzão, 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 Rzão, Rzinho. Descendo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aí você me pergunta por que que não está Vzão, Rzão, Vzinho... Não, perdão, porque está diferente, né? Por que que o Rzão não está na frente aqui? Gente, aqui eu coloquei, eu fiz apenas a disposição dos cruzamentos aqui, iniciais, para que eu pudesse organizar a tabela. E não sei se vocês lembram que eu já comentei com vocês que, por uma questão de organização, é sempre melhor colocar o alelo dominante na frente. Antes, primeiro. Por organização, por identificação, depois vocês vão ver que vai ter aí uma questão de organização bem legal. A gente seguindo aqui, tem o cruzamento normal, de novo, onde aqui a gente vai ter apenas um indivíduo que ele é totalmente recessivo, que vai ser esse aqui, ó. Vzinho, Rzinho com Vzinho, Rzinho. Gente, aqui tá um Vzão. Na verdade, eu não sei por quê. O sistema deve ter bugado na hora que eu digitei, mas aqui é Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Conseguem ver por que isso aqui tá errado, ó. Tá cruzando essa linha com essa coluna. A gente tem aqui um Vzinho, Vzinho, Vzinho daqui, e o Rzinho daqui com o Rzinho daqui. Não tem porque ter Vzão aqui. Então, na verdade, eu já sabia disso aqui. Eu botei só para testar a capacidade de vocês de identificar erros. Após, por favor, tiverem como tirar print ou depois voltar o vídeo para esse quadro e para esse analisar, quem sabe até fazer no caderno, a gente vai ter aqui a análise das características. Eu vou passar direto e eu já explico para vocês por quê. Esse aqui é o resultado do retrocruzamento de F1, que foi esse aqui. A gente teve dois indivíduos heterozigotos para as duas condições, para as duas características sendo cruzados entre si, os quais foram a prole do cruzamento de dois puros totalmente homozigotos, sendo um dominante e um recessivo. Eu gostaria que vocês parassem para analisar que a cor amarela é representada pela letra V. Vzão. A cor verde, Vzinho. Então, as cores, em geral, são representadas pela letra V, o gene V. E as texturas pelo gene R, onde a gente tem o alelo Vzão dominante e o alelo Vzinho recessivo. Só que analisem, a gente está pegando duas características ao mesmo tempo. E aí talvez fique mais claro do porquê de não ter só um V e um R aqui. A gente está analisando duas características, a textura e a cor, ao mesmo tempo. Isso é de hibridismo. Então, sempre, eu até coloquei aqui do lado, não sei se vocês conseguem visualizar uns parênteses ligando, tipo amarelo liso, verde rugoso, ou amarelo rugoso, verde liso, enfim, N características em dose duplas. Eu quero que vocês se atentem a isso. A gente vai estar analisando duas características ao mesmo tempo. Depois que vocês souberem disso, a gente vai para os resultados. Os resultados do cruzamento foram o seguinte: de todo aquele retrocruzamento de F1, a gente tem aqui as características. A ervilha, ela pode ser amarela e lisa, amarela rugosa, verde lisa ou verde rugosa. De toda a tabela, 9 genótipos foram compatíveis com as características amarela e lisa. 3 dos genótipos dispostos na tabela do retrocruzamento de F1 foram dispostas com as características amarela e rugosa. 3 genótipos também dispostos na tabela tiveram as características verdes e lisas. Foram 3 ervilhas verdes e lisas, no caso. E apenas um teve as características simultâneas de serem verde e rugosa, o qual é uma recessividade total, homozigoto. E aí a gente tem aqui a proporção de ouro, que é 9 para 3 para 3 para 1. Vocês conseguem agora saber que lá no quadro estavam dispostos 19, ou eram 16, 18, perdão. Não faz sentido. Não é importante, quero dizer. Gente, é tão difícil estar falando sem você estar perguntando. E vocês são alunos que interagem, entende? Vocês falam, perguntam e tal, e pá. E aí isso acaba puxando mais discussão e temas que talvez sejam importantes, mas que às vezes passam pelo sentido, a gente não menciona. Um minuto.
Mas, enfim, uma das vantagens do sistema, já ia falar híbrido de ensino, ó, da modalidade assíncrona da aula, é que vocês vão ter a disponibilidade das monitoras para tirar dúvidas sobre o conteúdo, e eu também vou me disponibilizar para ficar tirando dúvidas. Se alguém quiser fazer uma reunião porque não entendeu algum ponto, pode me chamar. A gente vai se resolvendo pelo grupo. Vocês se recordam que a gente está analisando duas características ao mesmo tempo. A partir do momento que vocês escrevem essa tabela aqui no caderninho de vocês, ou numa folha, ou tiram um print, e vem para essa daqui e começa a analisar, pensando no hibridismo, ou seja, duas características ao mesmo tempo, vocês vão começar a contar. Vai ser uma coisa natural. Sendo que para ser amarelo, tem que ser Vzão, aqui, homozigoto, Vzão ou heterozigoto, não faz importância, porque o Vzão sempre vai se expressar em dose dupla ou quando acompanhado de um gene de um alelo recessivo. Para que ele seja verde, Vzinho, Vzinho, liso, da mesma forma que o Vzão, é uma característica dominante, então, ou em dose dupla, ou seguida de um alelo recessivo, vai continuar se expressando a característica liso da ervilha, lisa. Então, a partir do momento que tiver Rzão, a ervilha já passa a ser lisa automaticamente. E para rugoso, a gente tem também, juntamente com o verde, alelos homozigotos recessivos. Ó, bora contar. Para que a ervilha seja amarela e lisa, ela tem que ter Vzão e Rzão. Bora lá. Lá no exercício disse que tinha 9, amarela e lisa. Vzão, Rzão. Bora contar. Vzão, Rzão, confere. Uma. Vzão, Rzão, duas. Vzão, Rzão, três. Vzão, Rzão, quatro. Vzão, Rzão, cinco. Vzão, Rzão, seis. Vzão, Rzão, sete. Vzão, Rzão, oito. Vzão, Rzão, nove. Meu pai amado, meu medo de estar errado nessa tabela não foi normal, mas deu certo. São 9. Gente, a partir do momento que vocês estão fazendo isso, essa proporção sempre vai ser igual. Sempre vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Para todos os cruzamentos. É até uma forma de que vocês consigam identificar e saber se está correto ou não. Pela pesquisa que eu andei fazendo aí, existem outras características que podem, talvez, serem confundidas com o hibridismo. Eu não me recordo agora o nome, mas é quando, ao invés de terem dois alelos com as características dispostas, o que seria o hibridismo, tu tem um alelo com duas características. Linkagem genética, salvo engano. Mas é um conteúdo aí à parte. A gente pode até abordar, dependendo se alguém tem interesse ou dúvidas sobre. A gente viu que tem 9 ervilhas aqui dispostas nesse quadro, amarelas lisas. Agora vamos para a característica amarela. Vamos chutar, amarelo rugoso. Tem que ser V, Rzinho, Rzinho. V. Beleza, cadê? V. Ó, achamos um. V, Rzinho, Rzinho. Procura, tem um. Opa! Ai, me deu, agora me perdi, bora voltar a contar. Um. Vzão. Rzinho, Rzinho. Vzão, Rzinho, Rzinho, duas. Vzão, Rzinho, Rzinho. Ai, meu pai, não tô conseguindo contar. Enfim. Ah, não. Aqui, vocês se lembram que é a tabela que tá errada? Ninguém me avisou. Gente, vocês têm que me avisar sobre essas coisas. Aqui tá errado, ó. Bora contar de novo. Isso aqui é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Deixa eu até ajeitar aqui. Vou ajeitar aqui rapidamente. Agora eu tô perdido. Isso aqui, retrocruzamento. De F1. A gente tem agora aqui a tabela corretíssima, corrigida, coisa que eu deveria ter feito no começo da aula, mas ninguém me avisou. Ó, a gente já conferiu que ervilhas amarelas e lisos estão em uma proporção correta. Tem 9. Agora a gente vai atrás do 3, 3, 1. Onde o 1 a gente já sabe que está correto, que seria uma característica 1. Dessas aqui, apenas um genótipo seria verde e rugoso, que é totalmente recessivo. A gente já tira daqui, já mata logo a charada. Que é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzão, não.
Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Contamos amarela e lisa, contamos amarela rugosa, deu 9, 3. Agora a gente vai atrás das verdes lisas. Vamos, para ser verde, tem que ser Vzinho, Vzinho. E para ser liso, tem que ser R. Meu pai, agora me perdi. Vzinho, Vzinho e R. Para ser verde liso. Vzinho, Vzinho. Opa, uma, duas, três. Achamos nossas três. Então, já temos 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas, e agora a gente vai procurar uma verde rugosa, que é o que falta. Alguém acha? Cadê, 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 cadê? Não consigo enxergar, porque na verdade é a mais difícil. Gente, só falta uma, que é totalmente recessiva, lembrem-se. Para que a característica verde se expresse, duplamente recessivo no alelo V, o gene V, no caso, gene para a cor verde. E para que haja a característica da ervilha ser verde e rugosa, meu Deus do céu, tem que ser Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, totalmente homozigoto recessivo. Obviamente está aqui. Então, a gente confirma aqui a nossa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. A nossa explicação acabou por aqui. Infelizmente, não tenho vocês para estar pedindo para voltar, mas amanhã vocês me terão e terão as monitoras para que elas expliquem esse slide. Eu posso explicar esse slide em áudio, mensagem, vídeo, enfim, vocês escolhem. E aí, agora eu gostaria de conversar com vocês sobre as atividades. Eu ainda não sei como é que vai ser feita a frequência dessa aula, mas provavelmente vai ser pela entrega da atividade, que eu vou passar amanhã. Até às 10 horas, 11 horas, eu passo a atividade para vocês, lá no grupo. Me lembrem, me cobrem. Der 10 horas, diz, opa, professor, cadê a atividade? Outra coisa, problemas sobre a aula se resolve comigo. Problemas com o conteúdo, com a aprendizagem, com os monitores. Estou em dúvida, não entendi nada. Gente, nós temos 2 monitoras maravilhosas, super inteligentes. Aninha, Ana Clécia e a Águida. Gente, são pessoas que eu super conheço, somos da mesma universidade, o mesmo curso. A Águida nem tanto, mas a Aninha sempre estudou comigo. E eu já paguei disciplinas com a Águida. Então, por favor, procurem as monitoras, nem que seja para mandar atividade antes para elas. E depois vocês só pegam e compartilham para mim. Diz, ó, mandei para a monitora já, beleza? E aí vai estar valendo a frequência de vocês. Capitulando que, se tiver algum problema sobre a aula e quiser resolver, me procure. Meu número está no privado. E aí, junto com a atividade, eu vou mandar o prazo de entrega. E é isso, gente. Muito obrigado. Agora eu tenho que descobrir como que fez isso aqui. Não me deixem só mais um minuto. Aqui. Para de apresentar. Pronto. A gente terminou. Eu não sei quanto tempo deu, mas espero que não tenha sido tão grande, tão extenso. E dê para vocês assistirem. É complicado? Não. É confuso. Se vocês soubessem o tanto de cruzamento que eu fiz hoje e estava dando errado, por besteira, porque eu estava analisando as características. Quando eu vi, meu Deus do céu, essa proporção 9 para 3 para 3 para 1, todo mundo falando disso, YouTube fala, site fala, meu livro de genética falando, eu digo, não, eu tenho que descobrir o que é essa proporção. E eu fazia meus cruzamentos aqui agora mesmo, e não estava dando certo. Aí deu tipo aquele padrinho mágico, bateu aqui, ei, acorda, filho. Tu tá analisando aí o de hibridismo, são 2 características ao mesmo tempo, então para essa proporção que ela dê certo, para que vocês consigam conferir, vocês têm que analisar as características de forma dupla, ou tripla, ou quádrupla, independente de como a questão fala. Tem questão que vai te pedir aí 6 características simultâneas, 20, 30, é sempre a mesma forma. Gente, a gente vai ficar por aqui. Tchau, beijo, coração, até breve, viu? Não se esqueçam, me procurem as monitoras amanhã às 10 horas, me cobrem a atividade, e é sobre isso.